E o nosso texto básico nesta manhã está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19 e no versículo de número 42, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, porque a tua paz pertence, mas agora está encoberto a teus olhos. Glória a Deus. E o tema para a nossa reflexão nesta manhã é o tempo da nossa visitação. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, mostrar a importância deste legado para as nossas vidas no século em que nós estamos vivendo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela contrariou a nação de Israel, porque Israel, ele esperava um rei que viesse libertá-los da opressão romana, do domínio de Herodes. Eles não entenderam em princípio a missão de Jesus, mas Jesus veio exclusivamente instalar o maior reinado que existe em todos os tempos. O reinado é espiritual, pela salvação das nossas vidas. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém contrariou aqueles povos, porque eles não esperavam um rei com as ideologias que Jesus tinha, um rei com características, com regras severas, pregando um mundo invisível, um reinado onde não tinha roupas especiais, nem privilégios de um rei. Por isso, eles não aceitaram, se contrariaram com o reinado de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e quando ele fez isso, a passagem ela nos mostra uma das maiores características que Jesus pode deixar para o homem, pode deixar para nós, que foi a humildade daquele momento singelo. Aleluia. E nós sabemos que a humildade é um dos preceitos essenciais para aquele que se rende aos pés de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele falava aos filipenses, ele mostrava toda a singeleza de Jesus, ele mostrava toda a humildade de Jesus, mostrando que Jesus era um exemplo a ser seguido, que nós deveríamos ser seus imitadores. Aí lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 5 até o versículo 11, o apóstolo Paulo, ele fala da humildade de Jesus. Ele diz assim: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantemente aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí ele vai mais além,
Ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha! Essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela foi predita pelo profeta Zacarias. Se nós olharmos no livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, nós vamos ver o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Olha a profecia de Zacarias, anunciando a entrada do Rei da Glória, anunciando a entrada com vigor, com excelência de Jesus na cidade de Jerusalém. Naquele momento que Jesus entrava na cidade de Jerusalém, haviam ali muitos peregrinos, havia ali uma multidão de todas as partes de Israel, em razão da festa da Páscoa. Jesus disse para os seus discípulos, ele chamou 2 dos seus discípulos para irem buscar um jumento. E quando Jesus já estava montado naquele jumento, caminhando para Jerusalém, quando ele chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, aquela grande multidão o aclamavam. A Bíblia diz que eles começaram a regozijar-se e começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que Jesus Cristo tinha feito, por todos os feitos alcançados através dos milagres de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eles diziam assim: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Aí eles diziam: paz no céu, glórias nas alturas. Era alegria por Jesus Cristo. Aquela multidão, muitos que estavam ali entendiam quem era Jesus, mas muitos não entendiam. Louvado seja Deus. E eles diziam: paz no céu, glórias nas alturas. Esta frase, paz no céu e glórias nas alturas, ela é de grande magnificência para nós, pois Jesus teria que sofrer, teria que morrer. Ele cumpriria no céu e na terra tudo aquilo que foi feito e designado para ele. Ele cumpriria o plano de salvação. Ele venceria Satanás, aleluia, agora à direita do Pai, outorgando a nossa vitória sobre a morte. Bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 21, versículo de número 10. Entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Muitos ainda não conheciam, mas quando Jesus entrava em poder e glória em Jerusalém, muitos que estavam ali do outro lado diziam: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória! Bendito seja Deus. Lucas capítulo 19, versículo 39 nos diz que alguns dos fariseus que estavam entre a multidão, um deles chegou até Jesus e disse: mestre,
repreende teus discípulos, mestre, faz com que eles se calem. É o poder das trevas querendo calar a voz do Evangelho. É o poder de Satanás querendo calar a voz do homem, para não manifestar através da palavra a glória de Deus, para não manifestar a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Aí eles diziam: mestre, manda que teus discípulos se calem. Aleluia. Mas Jesus deu uma resposta muito sensata para eles. Jesus disse assim: olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Jesus está dizendo que o Evangelho tem que ser proclamado, que a palavra de Deus ela tem que ser pregada, ela tem que ser reverenciada, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitos que estavam ali no meio daquela multidão iriam rejeitar Jesus mais tarde, quando eles o trocariam por Barrabás. A Bíblia nos diz que ele veio para o que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Os seus o rejeitaram. Mas ela diz que todo aquele que o deseja, todo aquele que quer estar com ele, ele nos deu o direito de ser chamado filho de Deus, através da fé, através da redenção, do poder que há no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. A incredulidade foi a maior causa da rejeição de Jesus. A cidade de Jerusalém foi palco de grandes milagres. Jesus realizou um grande milagre, aquele povo viu, mas o rejeitaram. Lá em Marcos, no capítulo 2, nos conta a história do paralítico de Cafarnaum, que estava numa maca, e ele pediu para ser levado até Jesus, e 4 homens seguraram aquela maca e partiram levando aquele paralítico até Jesus. Mas eles não conseguiriam chegar até Jesus por causa da multidão que cercava Jesus. Aí eles tiveram uma ideia, subiram no telhado da casa, abriram um buraco e desceram aquele paralítico até a presença de Jesus. E Jesus, vendo, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus imediatamente sarou a alma daquele homem. Antes de dar a sua cura física, ele disse: olha, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus que estavam ali disseram: por que ele diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecado? Só é um, que é Deus. Eles não aceitavam que Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Aí Jesus, conhecendo-lhes, disse: por que arrazoais estas coisas em vossos corações? É como se ele estivesse dizendo: por que pensais isto de mim? Aí Jesus olhou para ele e disse: qual é o mais fácil?
dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou toma o teu leito e anda e vai para a tua casa. Aí ele diz uma coisa muito forte para aquele fariseu que estava ali: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Ele disse: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Este milagre foi na cidade de Jerusalém. Muitos dos que estavam ali viram Jesus operar esta maravilha, mas os seus corações estavam incrédulos. Lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, versículo 22, Jesus nos conta uma história do cego de Betsaida. Trouxeram o cego até Jesus Cristo e rogaram para que ele o tocasse naquele cego. Jesus tomou aquele cego pela mão, levou para fora da aldeia, porque Jesus não podia curar aquele cego dentro da aldeia por causa da incredulidade daquele povo. Cuspiu nos olhos do cego, impôs-lhe as mãos e perguntou se ele via alguma coisa. Aleluia. Depois da cura deste cego, Jesus o olha firmemente e lhe diz: meu filho, não entre na aldeia. Jesus não queria que aquele cego, depois que ele foi curado, ele voltasse para aquela aldeia, porque aquele povo iria matá-lo por causa da incredulidade dos seus corações. Glória a Deus. Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, versículo 41, Jesus demonstra toda a tristeza quando ele vê o futuro de Jerusalém, por ter encontrado um povo escravizado em hipocrisia, em religiosidade, por ter encontrado um povo com os corações incrédulos, por ter encontrado pessoas soberbas, marginalizadas e presas pelas suas próprias crenças. Muito se entristeceu o coração de Jesus. Jesus percebe a falta de conhecimento acerca do reino de Deus, a cegueira daquele povo, e isso ainda existe até hoje, a falta de conhecimento da palavra, o reconhecimento que nós devemos deixar o pecado, nós devemos deixar as nossas práticas, nós devemos nos arrepender, trocar o fardo pesado pelo fardo leve, que é Jesus Cristo. Jesus, quando ia chegando e ele estava vendo a cidade, ele chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque ele sabia o futuro, ele sabia o que aguardava. Jerusalém era uma cidade formosa, o templo erguido, era uma beleza implacável, era o edifício mais formoso do mundo. E Jesus dizia: ah, se tu conhecesses também
neste teu dia. O que é tua paz pertence, mas agora está encoberto dos teus olhos. Jesus falava acerca do que ia acontecer com Jerusalém, por causa da incredulidade do seu povo, por causa da rejeição pela palavra de Deus. E o povo ainda perece, o povo ainda está caminhando para o caos. Jesus falava de obediência à palavra, falava também de cegueira espiritual. A obediência tem sido um caos para o mundo moderno. Os homens estão vivendo como se não houvesse evangelho, como se não houvesse reverência à palavra, como se não houvesse salvação, como se Jesus não prometesse voltar para nos buscar. Nós temos que amar a vinda de Jesus Cristo. Glória! Aleluia! Lá no versículo 43 ele disse: olha, porque dias virão sobre ti. Olha a profecia de lamentação de Jesus sobre Jerusalém. Ele dizia: olha, dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Aí Jesus ele prossegue dizendo: pois não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus está dizendo: tu não conheceste o tempo em que o Rei, em que o Salvador vieste para trazer a salvação através do derramamento do seu sangue. Jesus dizia assim: olha, vós não conheceste o tempo da vossa visitação. O mundo também ainda. Os homens ainda não conhecem o tempo da visitação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, do favor imerecido de Deus para nós, e não estamos entendendo a visitação de Jesus Cristo em nossas vidas. Estamos vivendo de qualquer maneira, estamos oferecendo nada para Jesus, estamos desviando a adoração que é exclusivamente dele, estamos apostatando da fé verdadeira. Nós não estamos conhecendo o tempo da visitação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas a profecia que Jesus lançou sobre Jerusalém, ela também está até hoje. Haverá dias que muitos procurarão a palavra, muitos querem ouvir um pregador pregar, muitos procurarão as igrejas, mas o tempo está findado, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Lembre-se da história de Noé, que pregou 120 anos salvação sobre o dilúvio, e ninguém dava crédito para ele. Mas quando o dilúvio veio, somente a sua família, que estava ali fiel às promessas de Deus, se salvou. Os dias de hoje não é diferente. A vinda de Jesus está próxima. Nós temos que conhecer o tempo da nossa visitação, o tempo que o Evangelho
o tempo de refrigério, o tempo da palavra em nossas vidas. Nós estamos no tempo aceitável do Senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 12: ó jovem, lembra-te do teu Criador, jovem, antes que cheguem os maus dias. Os dias que tu diga que não tem mais contentamento, os dias que diga que não tem mais jeito, porque o tempo da visitação chegou. Glória! 70 anos depois da ressurreição de Jesus, se cumpre a profecia. Aquilo que Jesus profetizou sobre Jerusalém, 70 anos depois se cumpre. Os romanos sitiaram a cidade de Jerusalém de uma maneira destruidora, e impossível deles escaparem. O general romano, na época o general romano era Tito, ele reduziu a cidade de Jerusalém a escombros. Ele devastou para se cumprir as profecias de Jesus. Milhares e milhões de pessoas foram mortas, e outras milhares foram vendidas como escravo. A beleza arquitetônica de Jerusalém, o templo, ele foi destruído. Se cumpriu a profecia de Jesus. Quando Jesus entrou mesmo em Jerusalém, foi para lamentar, porque ele sabia do futuro de Jerusalém. Ele sentia na pele a rejeição. Isso está levando as pessoas ao caos, a falta de Deus, a rejeição ao Evangelho, a obediência, a comunhão, está levando as pessoas ao caos, ao desespero, pela falta de Deus em suas vidas. Para muitos, o Evangelho virou contos de fadas em suas vidas. O Evangelho não consegue mais produzir efeito. Ele não consegue mais desejar a Jesus Cristo quando ele ouve a palavra, por causa da rejeição à palavra de Deus. Jesus sentiu na pele esta rejeição, e o Espírito Santo ainda sente até hoje. Aleluia. Pela falta de compromisso, pela fidelidade a Deus, pela separação, para se viver uma vida renovada em Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer o tempo da visitação do Senhor, o tempo da visitação do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã e nos encha de alegria, e que a salvação nos alcance a cada dia. Amém.